Oh, glória a Deus, que coisa boa, não é? Olha, é um Deus que traduz lágrimas, é um Deus que conhece os nossos pensamentos, é um Deus que conhece os nossos sentimentos, é um Deus que conhece a nossa vida do começo ao fim, é o Deus que traduz as nossas lágrimas. Às vezes, os homens não conseguem traduzir as nossas lágrimas, né? As instituições, muito menos. A religião também não consegue traduzir as nossas lágrimas. Se um filho chora, dificilmente o seu pai pode, ou sabe, ou consegue traduzir as suas lágrimas, não é verdade? Se uma filha chora, nem sempre a sua mãe ou o seu pai consegue traduzir a dor que vem através de uma lágrima. Um irmão, um parente, um pastor, um profeta, um mestre, seja quem for, é difícil traduzir a dor que vem por trás de uma lágrima. É difícil. Mas o nosso Deus, Ele sabe traduzir as nossas lágrimas. O Senhor nosso Deus conhece o profundo e o escondido do nosso coração. O nosso Deus conhece os quartos mais escuros da nossa vida. Por isso que existem coisas que só Deus pode ouvir da nossa boca. Existem palavras que só o Senhor nosso Deus vai saber interpretar, só Ele vai saber traduzir, somente Ele vai saber como lidar com determinadas situações da nossa vida. Só Jesus pode fazer isso. Isso é maravilhoso, isso é uma fonte para nós. É uma fonte de paz, é uma fonte de alegria, é uma fonte de esperança. Porque nós temos um Deus que se importa conosco, nós temos um Deus que sabe o que nós sentimos. Lá no profundo do nosso coração, da nossa alma, o nosso Deus conhece os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Às vezes nós somos incompreendidos, né, pelos homens, nós somos incompreendidos pelas pessoas que nos cercam, até mesmo dentro da nossa própria casa. Mas nós não somos incompreendidos por Deus. O que acontece é que às vezes nós não compreendemos Deus. Às vezes nós não compreendemos o jeito de Deus trabalhar na nossa vida, Deus trabalhar na nossa história, no nosso ministério, na nossa família. Às vezes nós não compreendemos Deus. Mas a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12 que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Então, por isso, às vezes nós não entendemos Deus como Deus está trabalhando. Nós não entendemos num primeiro momento, mas a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Por isso, pode ser que Deus hoje esteja trabalhando na tua vida de maneira que você não está entendendo. Talvez você hoje diga assim: Senhor, eu não estou entendendo o que é isso. Eu não estou entendendo o que o Senhor quer. Senhor, eu não estou entendendo por que está acontecendo isso aqui comigo. Por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou vivendo essa situação? Senhor, eu não estou entendendo por que eu estou passando esse deserto. Eu não estou entendendo isso aqui, mas calma. Existem coisas que Deus está fazendo na nossa vida que nós só vamos entender daqui a um tempo. Quando Jesus disse para Nicodemos que era necessário que o filho do homem fosse pendurado no madeiro, Nicodemos não entendeu nada, ele só foi entender quando ele viu o que tinha acontecido. Quando ele viu Cristo crucificado, aí foi que ele foi entender a figura de que Jesus Cristo tinha falado. A mesma coisa pode ser hoje na tua vida. Você pode não estar entendendo bem o que Deus está fazendo, mas tenha certeza de uma coisa: Deus está fazendo o melhor para você. Deus está fazendo o melhor para a sua casa. Deus está fazendo o melhor para a sua família. A palavra de Deus declara que tudo que Deus faz é bom. Ainda que aos nossos olhos não seja tão bom assim. Ainda que aos nossos olhos não seja tão bom, a palavra de Deus declara que tudo que Ele faz é bom para nós. Às vezes nós estamos vivendo uma situação que aos nossos olhos está bom. Às vezes nós estamos vivendo de maneira que aos nossos olhos está bom. Embora tenha aqui alguns problemas, alguns percalços acontecendo, mas aos nossos olhos está tudo bem. E aí nós então resolvemos pedir que o nosso Deus venha com providência sobre a nossa vida. E de repente as coisas dão uma embaralhada, dão uma desarrumada, e você diz assim: mas agora que eu pedi para Deus, agora que eu pedi para Deus entrar na minha vida, aí as coisas dão uma desarrumada dessa maneira. Não estou entendendo. É que a visão de Deus não é a nossa visão. Quando as coisas estão arrumadas, equilibradas na nossa vida, normalmente ali, não é a visão de Deus. Deus quer arrumar de outra maneira.
E hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida com esse tema, com esse sentido. Aproveita e compartilha essa programação com as pessoas que você ama. Eu quero começar dizendo para você que um dia Deus mandou Moisés fazer um tabernáculo no deserto. Deus determinou que ele fizesse um tabernáculo no deserto. Disse Deus a Moisés: faça, Moisés, um tabernáculo. E Deus deu a direção para Moisés. O tamanho do tabernáculo foi Deus quem determinou. A largura, a altura, o comprimento foi Deus que determinou. O material que seria usado para construir o tabernáculo foi Deus que determinou. Como seria revestido cada peça dentro do tabernáculo foi Deus que determinou. Tudo o que tinha no tabernáculo foi determinado por Deus. Qual foi a parte de Moisés e aquele povo? Foi construir, apenas construir, na medida em que Deus foi orientando. Mas tudo o que tinha no tabernáculo foi determinado por Deus. O que eu quero dizer para você nessa manhã, meu querido amigo, ouvinte, é que quando Jesus Cristo chega na sua vida, é preciso você permitir que Ele tome as rédeas da sua casa. É que Ele tome as rédeas da sua família. É que Ele determine o que pode e o que não pode ser feito. Você é morada de Deus. O Senhor Jesus Cristo te fez para que você seja morada de Deus. E na casa de Deus, quem tem o controle das coisas é Deus. Quem tem o controle das coisas é aquele que naquela casa mora, que naquela casa permanece. É Deus que tem o controle das coisas. Às vezes nós queremos tomar posse daquilo. Nós queremos determinar o que deve ser feito. Nós queremos determinar a que tempo deve ser feito, de que maneira deve ser feito. Mas veja, deixa Deus fazer essas coisas. É o Senhor que tem o controle de tudo. É o Senhor que comanda tudo. Uma vez que nós entregamos a vida para o Senhor, nós precisamos entender que Ele tem o controle de tudo. Não é uma situação muito fácil, porque nós estamos acostumados a tomar as nossas próprias decisões. Nós estamos acostumados a colocar as coisas no lugar onde nós queremos. Nós estamos acostumados a colocar a cor que nós queremos, o modelo que nós queremos, o lugar que nós queremos, que nós desejamos. Nós colocamos a nossa vontade diante de Deus e dizemos para eles assim: Senhor, olha, é assim que eu quero que seja. Mas e quando Deus coloca a vontade dele diante de nós e diz assim: eu quero assim, eu desejo que seja feito desta maneira, é assim que eu quero? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa decisão quando nós nos deparamos com a vontade de Deus para a nossa vida? Se nós estamos acostumados a viver essa nossa vida da maneira que nós desejamos, nós acreditamos, nós cremos, nós aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida? Observe se você tem filho, e o seu filho é pequeno, e o seu filho tem 6 meses, 1 ano, 2 anos. Qual é a vontade que prevalece para essa criança? É a sua vontade, é a minha vontade como pai. Não é a vontade da criança que prevalece. Pois é, você como pai é a figura de Deus na vida dessa criança. A mesma coisa se dá de Deus para conosco. Qual é a vontade que tem que prevalecer na nossa vida como filho de Deus? É a minha vontade ou é a vontade de Deus? Precisa ser a vontade de Deus. Observe outra coisa. Quando é que o seu filho é mais abençoado na sua casa? É quando a vontade dele é feita ou é quando a sua vontade como pai é feita? É quando a sua vontade como pai é feita, porque o pai quer sempre o bem dos filhos. A vontade do pai é sempre boa para os seus filhos. Deus não é diferente. Deus, ele vai abençoar exatamente aqueles que se submetem à sua vontade.
As bênçãos de Deus estão à disposição daqueles que são filhos, daqueles que se submetem à sua vontade, daqueles que entendem a sua vontade, daqueles que fazem a sua vontade. Não foi isso que Jesus falou lá no Evangelho de João, inclusive ali no capítulo 15? Lá no Evangelho de Mateus também, no capítulo 6, quando nós oramos a oração do Pai Nosso, o que está escrito lá? Pai Nosso que estás no céu. Não é assim? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. A vontade que vai prevalecer, a vontade de Deus. As bênçãos que vêm do Senhor, elas vêm para quem? Para os filhos, para aqueles que aceitam, para aqueles que concordam, para aqueles que são filhos de Deus. Talvez você me diga assim, mas PH, o sol brilha para todos, a chuva cai para todos. É verdade. Existe em Deus uma graça comum. Existe em Deus uma vontade comum, que é a vontade de abençoar todos os moradores da terra. Então a chuva vem para todos, o sol vem para todos, o calor vem para todos, o frio vem para todos. Deus não retira essas coisas. Mas Deus tem mais. A palavra de Deus diz lá em Colossenses capítulo 2, que em Jesus Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Você acha mesmo que Deus tem só chuva para nós? Você acha que Deus tem só o sol para nós? Você acha mesmo que Deus tem somente o calor e o frio, o vento? Não, meu amigo, meu irmão, Deus tem muito mais. Deus tem tesouros escondidos para o seu povo. Deus tem riquezas escondidas para o seu povo. Deus tem grandes milagres, prodígios e maravilhas para o seu povo. Em Deus, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É nele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Cristo Jesus. Deus não tem para você só um prato de comida. Deus não tem para você só uma peça de roupa. Deus não tem para você somente uma cura. Deus não tem para você somente uma viagem. Deus não tem para você somente um salário mínimo. Deus não tem para você somente isso. Deus tem para você, meu amigo, meu irmão, muito, muito mais que isso. Deus tem tesouros escondidos para o seu povo. Deus tem tesouros escondidos para aqueles que nele crê. Deus tem tesouros escondidos. Deus tem riquezas escondidas para o seu povo. Deus tem prosperidades para o seu povo. Deus tem grandes prosperidades para o seu povo. Deus tem paz para a sua família. Deus tem alegria para a sua família. Deus tem exatamente aquilo que você precisa. Deus pode conceder os desejos do seu coração se isso for para a glória dele. O nosso Deus tem muito mais para nós do que aquilo que nós estamos imaginando, aquilo que nós estamos pedindo. Deus tem muito mais para nós. Deus tem vida abundante para nós, diz a palavra de Deus lá em João, capítulo 10. Que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do maligno. Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Deus tem grandes coisas para fazer na sua casa. Deus tem grandes milagres para fazer na sua família. Deus tem grandes milagres para fazer no seu ministério. Talvez essa vida que nós vivemos hoje é só uma fagulha muito pequena daquilo que Deus tem para a gente. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus bom. O nosso Deus é bom. O nosso Deus é riquíssimo em misericórdia. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata e de tudo mais que você imaginar. As Escrituras dizem que nosso Deus é tão bom,
mas tão bom para nós, que ainda que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, todavia ele, o nosso Deus, não se esquecerá de nós. O nosso Deus é tão misericordioso, mas é tão misericordioso para conosco, que lá em Atos dos Apóstolos diz que ele não levando em tempo o tempo da ignorância, ele não levando em conta o tempo da ignorância, por esse tempo agora determina todo homem que se arrependa. Por quê? Tem um dia em que todos vão prestar contas com ele. E lá em Deuteronômio, capítulo 19, a Bíblia diz que Deus colocou diante do homem dois caminhos e mandou ele escolher, e ainda disse: escolhe, pois, a vida, servindo ao teu Deus, porque tu e a tua prosperidade, a tua posteridade será abençoada. Esse é um Deus misericordioso. Não existe Deus mais misericordioso do que o nosso Deus. Todos os deuses do universo estão debaixo do nosso Deus, estão debaixo dos pés do nosso Deus. Nosso Deus é misericordioso. Deus tem uma vida abundante para o seu povo, tem uma vida abundante para o seu povo. Talvez muitos de nós perguntemos assim hoje: por que nós não estamos vivendo essa vida abundante? Por que nós não estamos vivendo essa vida de prosperidade? Por que nós não estamos vivendo essa vida ampla, essa vida de alegria, de regozijo que o Senhor tem para nós? Eu te pergunto, será que a falha está em Deus? É em Deus que está a falha. Foi Deus que falhou. Deus mentiu por acaso? Será que foi Ele mesmo que prometeu e não fez? Que prometeu e não está fazendo? Você acha que Deus faria uma coisa dessas? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas observe bem as palavras de Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, ele diz assim: se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e recebereis, se as minhas palavras estiverem em vocês. Presta atenção numa coisa que eu vou te dizer agora, meu querido ouvinte. Existem dois tipos de promessas: promessas condicionais e promessas unilaterais. As promessas unilaterais são aquelas promessas que Deus vai cumprir independente da igreja querer ou não, independente da raça humana aceitar ou não, Deus vai cumprir as suas promessas unilaterais. Cristo vai voltar querendo eu ou não. Haverá uma prestação de contas do homem para com Deus? Sim, querendo eu ou não, aceitando ou não, isso acontecerá. São promessas unilaterais. Mas existem promessas condicionais. Promessas que, para acontecer, é preciso que eu, como homem que sou, faça a minha parte. Ou seja, eu preciso crer em Cristo Jesus. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus, para que essas promessas se cumpram na minha vida. Se você deseja que as promessas de Deus com relação ao seu casamento aconteçam na sua vida, o que é que você como homem tem que fazer, você como mulher tem que fazer para que as promessas de Deus, as promessas do matrimônio aconteçam na sua vida? Como é que você quer que o seu casamento seja um casamento abençoado se você não está no centro da vontade de Deus para o seu casamento? Deus tem uma vontade para o seu casamento. Deus tem uma vontade para a sua família. Deus tem uma vontade para o seu matrimônio. Deus tem uma vontade. Deus quer abençoar. Deus quer promover mudança. Deus quer te abençoar de maneira grandiosa dentro do teu casamento. Mas para isso existem promessas que precisam ser ajustadas. Existem as promessas. A Bíblia diz que o homem tem que ser fiel à sua esposa. Não é assim que as Escrituras dizem? O homem tem que ser fiel à sua esposa. Ora, se você não é fiel à sua esposa, como é que você pode estar no centro da vontade de Deus? A Bíblia diz que a mulher tem que ser fiel ao seu marido. Se a esposa não é fiel ao marido, como que está no centro da vontade de Deus? Então, para tudo tem uma vontade de Deus. Existem promessas. Você é filho. Como é que você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida?
A Bíblia diz que os filhos precisam honrar os seus pais, para que os seus dias se prolonguem na terra. Isso já começa lá do Êxodo capítulo 20. Filho honrando pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem na terra. Isso também é repetido lá em Hebreus, por exemplo. Então, se você é filho e você deseja que a sua vida seja uma bênção, qual é o seu procedimento como filho? Honrar pai e mãe. Se não honra pai e mãe, como é que quer ter uma vida abençoada? Se não honra o pai e a mãe. O filho que despreza o pai, que despreza a mãe. Lê lá Provérbios capítulo 1. Diz: filho meu, não despreze os conselhos do seu pai e da sua mãe. Amarre eles no seu pescoço, leve eles com você, deixa ele dentro da tua cabeça. Isso vai te proteger. Se você é filho, você deseja ser abençoado. Como você vai ser abençoado se você não honra pai e mãe? Se as escrituras estão dizendo, filho, para você ser abençoado, você precisa honrar pai e mãe. Se você é pai, se você é mãe, e você quer uma vida abençoada, o que diz a palavra de Deus? Pais, ensinem os seus filhos. Pais, ensinem os seus filhos. Orem pelos seus filhos. Abençoe os seus filhos. Meu irmão, existe as promessas de Deus vivas e atuantes na vida daqueles que estão aonde? No centro da vontade de Deus. Se nós não estamos no centro da vontade de Deus, se a vontade de Deus não é levada em conta, o que diz a palavra de Deus? Ela diz assim: Deus resiste ao soberbo. Se eu confio em mim mesmo, se eu sou aquele que confio em mim, tudo o que eu quero fazer, eu faço pela força do meu braço. Eu faço pela minha sabedoria, eu faço pela minha capacidade, eu faço pela minha religião, eu faço por isso e por aquilo. A Bíblia diz, Deus resiste você. Deus resiste você. Sabe o que é Deus resistir o homem? Ele nunca vai se dobrar ao homem. É eu que tenho que entender que eu preciso me submeter a Deus. É eu que preciso entender que eu preciso me submeter à palavra de Deus. Quando eu me submeto à palavra de Deus, quando eu estou no centro da vontade de Deus, é Deus quem vai me conduzindo. Eu, por mim mesmo, a única coisa que eu posso fazer é dizer, Senhor, eu quero estar no centro da Tua vontade. Seja feita a Tua vontade na minha vida, seja feita a Tua vontade na minha casa, seja feita a Tua vontade na minha família, seja feita a Tua vontade no meu trabalho, seja feita a Tua vontade em mim, Senhor, seja feita a Tua vontade. Quando eu reconheço isso, quando eu reconheço que eu sou dependente de Deus, então o Espírito Santo do Senhor vem sobre mim, então ele vai me dominando, ele vai me conduzindo a Cristo Jesus, ele vai me conduzindo pelo caminho certo. Agora eu sou rendido ao Espírito Santo, é o Espírito Santo que dá a direção, é o Espírito Santo que vai me mostrando, é ele que vai me conduzindo, é ele que vai me polindo, é ele que vai me ajustando, é o Espírito Santo que vai fazendo isso. E eu estou sendo sensível ao Espírito. Ora, se o Espírito Santo diz para mim não fazer algo e eu faço, eu estou sendo desobediente. Ah, talvez você olhe para mim e diga assim, pastor, mas o senhor, né? O senhor é pastor, eu não sou. Eu não sou nem diácono na igreja onde eu congrego. Eu apenas me sento lá e fico lá ouvindo o pastor. Eu não sou uma autoridade no ministério. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Gideão também não era autoridade em Israel, não. E na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, está cheio de gente que não era nem uma autoridade ministerial, não. Não é porque você é pastor que você tem autoridade sobre tudo, não. Não é porque você é diácono que você é uma autoridade sobre tudo. Não! Da mesma maneira que eu que sou pastor, da mesma maneira que eu dependo do Espírito Santo, o diácono também depende. O irmãozinho lá que não tem nenhum cargo dentro do ministério também depende. Nós somos dependentes do mesmo Deus. O título de pastor, de diácono, de bispo, de apóstolo, é só título. É só título humano. O título não leva ninguém para o céu.
Eu não vou chegar lá no céu com a minha carteira de pastor e dizer, não, eu sou pastor no Ministério Igreja Batista do Parque América, um dos ministérios mais rígidos para ser levantado o pastor, é o Ministério Igreja Batista do Parque América. Lá é difícil. Existem regras, existem estudos para fazer. Você tem que ter um conhecimento, lá é meio complicado mesmo, e graças a Deus por isso. Lá não é levantar o pastor uma vez por ano, não. Lá é rígido as coisas, mas isso não me leva para o céu. Isso não me faz nascer de novo. Isso não me faz melhor do que você. Isso não me faz melhor do que o irmão que não é diácono. Ele senta lá. Não, isso não me faz melhor do que ninguém. Pelo contrário, isso lança sobre mim uma maior responsabilidade. Isso lança sobre mim um maior dever. Isso lança sobre mim maior preocupação para comigo diante de Deus. Porque agora foi dado a mim dentro do ministério uma responsabilidade maior. Eu dependo do Espírito Santo. Você depende do Espírito Santo. Nós dependemos de Jesus. E olha, as mãos de Jesus são fartas. As mãos de Jesus são as mãos que faz multiplicar o pão. As mãos de Jesus são as mãos que ressuscitam o morto, que curam o enfermo. As mãos de Jesus são mãos milagrosas, mãos poderosas, mãos santas, mãos que nos socorrem, mãos que nos ajudam. São as mãos de Jesus. É as mãos de Jesus que nos ajudam. As mãos de Jesus é as mãos que multiplicam a nossa fé. As mãos de Jesus são as mãos que multiplicam a nossa paz. As mãos de Jesus são as mãos que guardam a nossa família, que protegem o nosso sentimento, que guardam o nosso coração, que nos livra do inimigo, que nos dá a paz, que nos sara. As mãos de Jesus são as mãos santas e poderosas em quem nós estamos, diz a palavra de Deus lá em Apocalipse. Quando nós não estamos nas mãos de Jesus, nós estamos sujeitos às mãos do inimigo, nós estamos sujeitos às mãos do mundo. E aonde você quer estar nesse dia? Quais as mãos que você quer estar? Quais as mãos que você quer que segurem as tuas mãos? Quais as mãos que você quer que segure o teu casamento? Quais as mãos que você quer que segure a tua família? Quais as mãos que você quer que segure o teu ministério? Quais as mãos que você quer que segure a sua vida? Quais as mãos que você quer que te segurem? Se o pastor segurar a sua mão, você vai cair. Se o apóstolo segurar a sua mão, você vai cair. Se o padre segurar a tua mão, tu vai cair. Se o bispo segurar a tua mão, tu vai cair. Se o papa segurar a tua mão, tu vai cair. Mas se Jesus segurar a tua mão, tu não vai cair. Se Jesus segurar a tua mão, tu tá seguro. Se Jesus segurar a tua família, tá segura. Se Jesus segurar o teu ministério, está seguro. Se Jesus segurar a tua família, está segura. Porque a palavra de Deus declara isso. O homem que ouve as minhas palavras e pratica, eu assemelhá-lo-ei a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram ventos, bateu a tempestade, a correnteza, a chuva, e a casa desse homem não caiu, porque estava fundada sobre a rocha que é Cristo. Mas o homem que ouve a palavra de Deus e não pratica, eu assemelhá-lo-ei a um homem insensato que construiu a casa dele sobre a areia. Bateram os ventos, vieram as chuvas, deu sobre aquela casa caiu e foi grande a sua ruína. Foi grande a sua ruína, diz a palavra de Deus. Foi grande porque não construiu a sua casa sobre a rocha. Observe, o mesmo material foi construído as duas casas. A diferença está no terreno onde elas foram construídas. Uma foi construída sobre a areia e outra foi construída sobre a rocha. Aquela que foi construída sobre a rocha não caiu, mas vieram as tempestades sobre ela. O vento também bateu sobre ela. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado irmão e irmã. Se tu estiver firme em Cristo, também virão as tempestades, também virão as lutas, também virão as pelejas. O inimigo vai te atacar, mas tu está na rocha, tu não vai cair. É promessa de Deus, é promessa de Deus. Não é porque você está em Cristo Jesus que você não sofre. Aliás, a palavra diz que por causa da palavra o inimigo nos ataca sim. Por causa da palavra nós somos confrontados sim. Mas a Bíblia Sagrada, ela é contundente. A Bíblia Sagrada, ela é imperativa. Ela diz: nada pode te derrubar se tu estiver firmado em Cristo. Talvez você me diga assim: mas muitos, pastor,
dos que estavam firmados em Cristo, morreram pelas mãos de homens ímpios. João Batista morreu pela mão de um ímpio, Tiago também morreu pelas mãos de um ímpio, Paulo também morreu, Pedro também morreu, sim, mas eu te pergunto uma coisa: qual foi o resultado do que esses homens fizeram? Eles acabaram por causa disso? Não. Aliás, eu só estou aqui porque Cristo Jesus levantou outros homens. Eles são lembrados em todos os lugares da terra. Em todos os lugares do mundo, eles são lembrados. E aí eu te pergunto, Herodes é lembrado de maneira gloriosa no mundo? Faraó é lembrado de maneira gloriosa? Não. Mas Paulo é lembrado de maneira gloriosa. Pedro é lembrado de maneira gloriosa. Tiago é lembrado de maneira gloriosa. João é lembrado de maneira gloriosa. Por quê? Porque Cristo é uma rocha. Cristo é uma rocha inabalável. Então nós queremos andar, nós queremos ser abençoados e abençoadas, nós queremos ser, sim, nós queremos. Nós queremos tudo de Deus, sim, tudo no sentido das bênçãos do Senhor, da proteção do Senhor, da graça do Senhor. Nós queremos tudo de Deus, sim, nós queremos tudo de Deus. Mas eu te pergunto, Deus tem tudo da gente? Deus tem tudo de nós? Deus tem o nosso coração? Deus tem o louvor dos nossos lábios? Deus tem a dedicação da nossa vida? Deus tem a obediência do nosso coração? Deus tem isso? Você só pode ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo seu. Eu me lembro de ter ouvido uma história de que um grande pregador estava pregando e de repente entra dentro da igreja um homem sem as duas pernas. Esse homem levanta a voz e fala assim: pastor, Deus recebe um homem pela metade? Naquele momento o pastor parou um pouco assim e disse o seguinte: Senhor, o que eu faço agora? O que eu respondo para esse homem? O Espírito Santo responde assim: Deus recebe um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não recebe um homem inteiro que se entrega pela metade. É o caso de muitos. Eu conheço homens no mundo que não têm as duas pernas, não têm os dois braços, mas se entrega inteiro a Deus, e Deus faz milagres por meio deles. Da mesma maneira, conheço homens que são fortes, altos e bonitos inteiro, mas nunca se entregaram a Deus por inteiro. Quando Deus tiver tudo de mim, então eu tenho de Deus. A vida é uma colheita, mesmo com relação a Deus. A vida é uma colheita com relação aos homens. A vida é uma colheita com relação à vida. Se você não está gostando do que você está colhendo hoje, então dê uma olhada para trás e veja o que você plantou. Se você quer colher o bem daqui 10, 15, 20 anos, semeie hoje. Faça isso hoje. Semeie tempo na vida das pessoas. Semeie palavra de bênção na vida das pessoas. Semeie o que é bom na vida das pessoas. Não tenha dúvida, você colherá o que é bom também. Deus não te deixará sem uma boa colheita se você fizer uma boa plantação. Deus não te deixará sem uma boa colheita se você fizer uma boa plantação. Todavia, não espere uma boa colheita de Deus se você plantar uma má plantação. Você só pode aguardar de Deus uma boa colheita se você fizer uma boa plantação. E você quer mais? Deixa eu te dizer algo tremendo. Se você plantar um caroço de milho, se você plantar um caroço de feijão, você não vai colher um. Você vai colher muitas espigas. Sabe por quê? Porque enquanto o grão de feijão estiver na tua mão, você tem o controle dele. Se você tiver o grão de feijão na tua mão, você tem o controle dele. Se você tiver um grão de milho na tua mão, você tem o controle dele. Você pode escolher plantar esse feijão ou jogar ele fora, cozinhar, comer, dar para os bichos, alguma coisa. Faça o que você quiser, ele está no teu controle.
Mas uma vez que você plantou esse grão de feijão num solo fértil, você perdeu o controle dele. Você não tem mais o controle desse grão de feijão ou de milho. Você não tem mais o controle. Não é mais com você. Você e eu não tem o poder de fazer esse grão de feijão nascer, crescer, frutificar. Você não tem mais o poder de fazer isso. E nem eu. Nós não temos mais. E quem é que responde por isso agora? Deus responde. A colheita, a prosperidade daquele grão de feijão e de milho não pertence mais a mim e nem a você, pertence a Deus. Pertence a Deus. Por isso, hoje é dia de você semear. Hoje é o dia de você semear. E não vou pedir para você semear dinheiro na minha vida e nem no programa Jesus na Hora Certa, não, porque o Senhor tem dado condições para manter. Fica tranquilo, vou fazer isso não. Eu quero que você semeie tempo na vida de alguém. Eu quero que você semeie uma palavra de Deus na vida de alguém. Eu quero que você semeie um prato de comida na vida do faminto. Eu quero que você semeie uma peça de roupa na vida do nu. Eu quero que você semeie tempo na vida de alguém que está precisando. Eu quero que você semeie o socorro na vida do necessitado. É isso! Sabe por que muitos, naquele grande dia, dirão ao Senhor Jesus: quando foi que nós fizemos todas essas iniquidades? Jesus disse para ele assim: quando eu estava nu, vocês não me vestiram. Quando eu estava com fome, vocês não me deram de comer. Quando eu estava doente, vocês não me visitaram. Quando eu estava preso, vocês não me foram me ver. E eles, espantados, dirão assim: mas quando foi que nós te vimos nessa situação? E Jesus disse assim: todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um destes meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Eu não quero que você semeie dinheiro, não. Eu quero que você semeie tempo. Eu quero que você semeie palavra de vida. Eu quero que você semeie o que é bom na vida das pessoas, do necessitado. Se você vê um homem doente, precisa de medicamento e você pode, semeie. Se você vê alguém caído, levante ele. Se você vê alguém triste, desamparado, vá lá e dê um abraço, porque você está fazendo igual Jesus Cristo fez. Igual Jesus Cristo fez. E Deus vai te recompensar em público do jeito que Ele quiser. Não sou eu, pastor PH, que vou te recompensar. Eu não tenho condições de te recompensar com dinheiro. Eu não tenho condições de te recompensar com carro, com casa. Eu não tenho, mas Deus tem condições. Espera nele. Firma a tua casa na rocha. A vida só faz sentido se for servindo a Deus, servindo as pessoas. A vida só faz sentido se for servindo a Deus, servindo as pessoas. Quantas vezes Jesus Cristo criticou os homens por causa disso? Lá em Tiago, a palavra de Deus declara que se você for à casa de alguém e você vê essa pessoa com necessidades materiais, e você sair de lá, dando um tapinha nas costas delas, dizendo: Deus te abençoe, ele diz: a tua religião é vã. Porque tem gente que precisa de comida. Comida, arroz, feijão, peixe, carne, comida. Tem gente que precisa de roupa. Tem gente que precisa de roupa. Tem gente que precisa de calçado. E tem gente que não precisa nada disso. Tem gente que precisa de um abraço. Tem gente que precisa de uma palavra. Tem gente que precisa de 10 minutos de conversa. Tem gente que precisa desabafar. Tem gente assim. Eu quero aproveitar aqui e ver o pessoal que está com a gente aqui. Oséias, vamos ver quem está aqui com a gente, porque a hora passou tão rápido que eu nem percebi direito. Bem, quem está com a gente aqui é a Maria de Lourdes Alves do Nascimento. Essa é minha esposa e eu preciso dizer aqui que eu amo ela, senão em casa a coisa pega. A Jandira Guimarães também, a paz do Senhor, a paz, Jandira. A missionária Isolete Gluck, a paz do Senhor. Um ótimo final de semana para você também, irmã Isolete, para o pastor Manel Osório, Deus abençoe a todos. Ivanize, é isso mesmo, Ivanize Martins, a paz do Senhor, a paz, Ivanize. Aldeni Gomes também, a paz do Senhor, a paz do Senhor.